Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo sobre trigonometria, vídeo 1, da disciplina de matemática do primeiro ano. Eu sou o professor Federico Reis e o nosso objetivo com esse vídeo é relembrar um pouquinho, aprofundarmos mais um pouquinho a discussão sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Nós vamos apresentar os conceitos, e aplicações em determinadas situações, por exemplo, o cálculo do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, e a aplicação também na resolução de problemas geométricos que envolvam esses conceitos. Então vamos lá, pessoal. Pois bem, então vamos lembrar que nós vamos considerar, para essa parte de trigonometria, sempre um triângulo retângulo. Então, vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Ok. Vamos colocar aqui os nomes para esses catetos, e para a hipotenusa. Então, os dois menores lados, são os catetos, vou chamá-los de B e de C, e a hipotenusa de A. A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto, O ângulo reto vai estar aqui, um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, como nós sabemos, dado um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, então eu já vou escrever essa relação aqui para que a gente lembre dela, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, E eu quero evidenciar aqui agora, pessoal, um dos ângulos internos agudos ali do triângulo retângulo, O triângulo retângulo tem um ângulo reto e dois outros ângulos agudos. Eu vou evidenciar um deles, chamá-lo de θ. Para esse ângulo θ, a gente define as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente da seguinte forma. O seno de θ é o cateto oposto a θ. Vamos escrever aqui, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa maior dos lados, Então, no nosso caso, olha, o cateto oposto ao θ, aquele que está à frente do θ, é o de medida B, e a hipotenusa tem medida A, então o seno de θ é B sobre A. De forma análoga, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto ao lado, adjacente ao θ é o C e a hipotenusa é A. Tá? E a gente define também a tangente de θ como sendo o cateto oposto a θ dividido pelo cateto adjacente a θ. Então, no nosso caso, pessoal, o cateto oposto a θ é B, o cateto adjacente a C, então B sobre C. Pois bem, temos algumas relações aqui que nós já podemos observar. Primeira relação pode ser obtida a partir do próprio teorema de Pitágoras, é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Vou escrevê-la aqui. Relação fundamental da trigonometria. O que diz essa relação fundamental? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é igual a 1. O que a gente pode ver a partir da própria substituição do seno e do cosseno, usando as definições que nós já estipulamos aí. Se nós fizermos seno ao quadrado, pessoal, nós vamos ter b sobre a ao quadrado, mas b sobre a ao quadrado é b2 sobre a2. Então aqui temos b2 sobre a2, no que seria o seno ao quadrado de θ. No lugar do cosseno de θ eu coloco c sobre a, quando eu for elevar ao quadrado vai dar c2 sobre a2. Observe então que a gente tem uma soma de duas frações com o mesmo denominador. Eu posso somar os numeradores conservando o denominador. E aí o resultado segue do fato de que, pelo teorema de Pitágoras, escrito ali em cima, vamos chamar a atenção aqui para ele. A2 é igual a B2 mais C2, esse aí é o teorema de Pitágoras. Se nós usarmos isso nesse momento,
trocando B2 mais C2 por A2, nós teremos A2 sobre A2. E, claro, isso é igual a 1. Né? Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, essa é uma das relações que a gente tem, pessoal. Né? Há algumas outras. Vou já colocar uma próxima relação aqui. É a de que tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Essa é uma forma alternativa, inclusive, de se definir a tangente. Nós vamos usar isso mais para frente. Tá? Bom, vamos lembrar que seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Por outro lado, né, a tangente de θ, como nós tínhamos definido antes, né, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perdão, vamos consertar aqui. Cateto adjacente. Tá. Essa aqui, pessoal, é a definição que nós temos da tangente, tá bom? Então, isso aqui é o que nós definimos como tangente, é a definição, tá? E essa outra relação aqui em cima é o que nós queremos provar. Vou deixar aqui indicado para a gente não se confundir. Então, essa primeira igualdade é o que nós queremos provar, essa segunda é o que nós temos, tá? Bom, partindo do que nós temos, né, que é a tangente de θ cateto oposto sobre cateto adjacente, se nós fizermos seno de θ dividido por cosseno de θ, olha o que vai dar. Seno sobre cosseno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, tudo isso dividido por cateto adjacente, também dividido pela hipotenusa. Isso significa que a gente pode simplificar a hipotenusa, ou se quiser, né, mantém a primeira fração, multiplica pela inversa da segunda, o resultado vai ser o mesmo. Mas a gente pode cortar ali os dois denominadores comuns, que são a hipotenusa, e aí a gente já chega diretamente no resultado que nós queremos. Né? Isso é exatamente igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o que nós definimos como sendo tangente de θ, o que mostra que a tangente de θ realmente é seno sobre cosseno. Ok, pessoal? Então, eu posso definir a tangente, né, também diretamente pelo seno e pelo cosseno. Né? Posso usar que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, quanto posso usar também que é seno sobre cosseno. E as últimas relações, melhor dizendo, que nós podemos obter aí no triângulo retângulo, né, elas estão associadas aos ângulos complementares. Então, eu vou desenhar aqui novamente o triângulo. Vamos desenhar aqui novamente um triângulo retângulo, tá? Então, não ficou muito triângulo retângulo não, né, pessoal? Deixa eu apagar e fazer aqui novamente o desenho. Agora sim, agora vai ficar certinho. Graças ao programinha aqui que dá uma ajustadinha nas figuras. Aí agora ficou um triângulo retângulo bacana. Muito bem, então temos aqui, né, o triângulo retângulo, o ângulo reto, tá bom? A hipotenusa A, os catetos B e C, aquele ângulo ali do vértice que eu tinha chamado de ângulo θ, né? Foi a partir dele que eu defini o seno e o cosseno, tá? E eu queria observar que esse ângulo que a gente tem aqui em cima, ó, é um ângulo que vale 90 graus menos θ. Por quê, né? Porque a soma dos três ângulos, pessoal, tem que dar 180, tá? Ao somar os dois aqui da base, o ângulo reto e mais o θ, né? A gente já tem 90 mais θ, para 180 seria 90 menos θ. Então, aquele ângulo ali de cima é de 90 menos θ, ou seja, esses dois ângulos são complementares. Tá? E aí nós podemos perceber as seguintes relações. O seno de θ
vai ser o cateto oposto a θ. Quem é o cateto oposto a θ é B, dividido pela hipotenusa, que é A, que é, pessoal, a mesma coisa que o cosseno de 90 graus menos θ. Porque o cosseno de 90 graus menos θ é o cateto adjacente a 90 graus menos θ, ou seja, o B, dividido pela hipotenusa A. Então, o seno de θ é igual ao cosseno de 90 graus menos θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente a θ, ou seja, C, dividido pela hipotenusa A. Mas o C, pessoal, que é cateto adjacente a θ, também pode ser visto como cateto oposto a 90 graus menos θ. Então, eu teria cateto oposto a 90 graus menos θ sobre a hipotenusa, o que é o seno de 90 graus menos θ. Portanto, quando eu tenho dois ângulos complementares, dois ângulos cuja soma resulta em 90 graus, por exemplo, 30 e 60 graus, 20 e 70 graus, e assim sucessivamente, o seno de um desses ângulos é igual ao cosseno do outro. Tá? E, consequentemente, usando inclusive agora que nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, a tangente de um ângulo θ é seno sobre cosseno, e o seno de θ é igual ao cosseno de 90 menos θ, bem como o cosseno de θ é igual ao seno de 90 graus menos θ, o que, então, nos mostra, pessoal, que a tangente de θ é o inverso, vou escrever aqui assim, vocês já vão entender que inverso é esse que eu estou fazendo aqui, é o inverso de seno de 90 graus menos θ sobre cosseno de 90 graus menos θ. Ou seja, a tangente de θ é o inverso da tangente de 90 graus menos θ. Uma delas é igual ao inverso da outra. Assim, pessoal, por exemplo, o cosseno de 20 graus é igual ao seno de 70. O seno de 70 graus é igual ao cosseno de 20 graus, perdão. O seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus e a tangente de 20 graus é 1 dividido pela tangente de 70 graus. Temos, então, também essas relações. E eu gostaria agora de mostrar para vocês como é que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. Então, vamos lembrar aqui quais são os ângulos notáveis. Esses que são aqueles que mais aparecem nos exercícios sobre trigonometria, E são os poucos ângulos que a gente sabe, dos poucos ângulos que a gente sabe realmente o seno, o cosseno e a tangente de uma forma mais simples, Bom, primeiro vamos lembrar quais são esses ângulos, pessoal? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como é que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente deles? Vamos começar com o de 30 e 60 graus. Para isso, pessoal, eu vou desenhar aqui um quadrado. Não sei se vai ficar exatamente um quadrado, mas a gente vai supor que é um quadrado. Tá? Então, vamos fazer aqui um desenho. Supostamente um quadrado. Vou me esforçar aqui para não sair muito diferente. Acho que está mais ou menos. Pronto. Aí temos uma mágica, virou um quadrado, o mais próximo de um quadrado. Tá? Vamos imaginar que esse quadrado tem a medida do lado igual a 1. Na realidade, isso não interfere em nada na conta. Se vocês quiserem fazer depois com outra medida ou até com uma medida genérica do lado, vocês vão ver que tudo bem, não tem o menor problema. Tá? Bom, aqui a gente tem os 4 ângulos retos. Eu vou marcar aqui só um deles. Então, aqui um dos ângulos retos, tá? E eu vou pegar também a diagonal desse quadrado. Vamos marcar aqui a diagonal do quadrado. Tá aí a diagonal, tá? Sai um pouquinho fora do vértice, mas tudo bem.
Essa diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos isósceles iguais, né? A parte de cima e a parte de baixo são idênticas, né? Então eu posso me restringir a olhar o triângulo aí da parte de baixo, e aí a gente já pode fazer algumas considerações, pessoal. Primeiro, a altura desse triângulo é 1, que é a medida do lado do quadrado, né? Então vamos colocar aqui, medida igual a 1. Ou seja, eu tenho um triângulo retângulo isósceles de lados catetos, né, medindo 1. Quanto que vai medir a hipotenusa? Pelo teorema de Pitágoras, né, aplicado ao triângulo retângulo, se a gente chamar essa hipotenusa, né, de, por exemplo, x, a medida da hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras nós sabemos que x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado igual a 2. O que significa, então, como x é positivo, que o x é raiz de 2. Né? Que já é uma fórmula conhecida. A gente sabe que, dado um quadrado de medida do lado L, a diagonal mede L raiz de 2. Né? No nosso caso, deixa eu só consertar aqui, pessoal. No nosso caso, a gente sabe, vamos fazer aqui a conta novamente, né? Seria hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então x2 igual a 2, x igual a raiz de 2. Né? E aí o que eu estava dizendo é que isso é uma fórmula, também sabemos para um quadrado de medida de lado qualquer, né? Que a diagonal mede L raiz de 2, onde L é a medida do lado. No nosso caso, L é 1, então a diagonal mede raiz de 2. Tá? Bom, essa é uma informação importante, a diagonal mede raiz de 2. E uma outra informação é que esses ângulos aqui, ó, eles são ângulos de 45 graus. A diagonal ela bissecta, né, o ângulo. Então aqui eu tenho 45 graus e aqui embaixo também. Não podia ser diferente, o triângulo é isósceles, né? A lados iguais opõem-se ângulos iguais. Então temos aí dois ângulos de 45 graus. Se formos usar o seno, o cosseno e a tangente, formos calcular, melhor dizendo, o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, o que isso seria? Então, seno de 45 graus, vamos usar esse aqui da base, tá? Esse mais baixo aqui, deixa eu indicá-lo. Claro que não vai fazer nenhuma diferença, né, pessoal? Os dois são iguais, qualquer um que a gente usar vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu vou fixar a atenção a esse aqui de baixo, que eu colori aqui. Então, o cateto oposto a 45 graus vai ser 1. A hipotenusa mede raiz de 2, então o seno é 1 sobre raiz de 2, e a gente pode racionalizar, multiplicando raiz de 2 em cima e embaixo, só para tirar a raiz quadrada mesmo, do denominador, da raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, pessoal, vai dar a mesma coisa, porque o cosseno de 45 graus é cateto adjacente a 45 graus, que também é 1, dividido pela mesma hipotenusa. Tá? Então, o seno e o cosseno são iguais, o que significa, né, que a tangente tem que ser 1, porque a tangente é seno sobre cosseno. Se o seno e o cosseno são iguais, então a tangente é igual a 1. Pessoal, eu acho que no início eu falei que ia calcular os de 30 e 60, mas pelo quadrado é o de 45 graus que nós estamos usando. Tá? Então, me confundi aqui, eu acho, na hora da minha fala. Então, o que estamos fazendo aqui nesse momento, por essas continhas, usando o quadrado, é calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Seno raiz de 2 sobre 2, cosseno também esse mesmo valor e a tangente igual a 1. Bom, agora sim, para calcularmos o seno, o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus, eu vou considerar um triângulo equilátero. Tá? Vou partir de um triângulo equilátero de lado 1, embora a medida do lado também não influencie, não. Vocês podem depois fazer com outras medidas, vocês vão verificar que vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Pronto, então temos aí um triângulo equilátero. Vamos imaginar, como eu disse, que a medida do lado seja 1. Então, 1, 1 e 1. Deixa eu só consertar isso aqui. Agora sim. 1, 1 e 1. E aí eu vou pegar a altura relativa a um dos lados. Qualquer um deles. Vamos pegar a altura relativa à base, que fica mais
intuitivo para a gente, né, seria essa medida aqui. Ó. Vamos imaginar aí a medida da altura. Pronto. A altura num triângulo equilátero, pessoal, é também bissetriz do ângulo, né, do qual ela parte, ou seja, ela divide aquele ângulo lá de cima na metade, né? E ela também é mediana, ou seja, divide o lado oposto em duas partes iguais. A partir disso, então, nós já podemos tirar algumas conclusões. Como o triângulo é equilátero, cada um dos ângulos internos mede 60 graus. Vamos fazer essa indicação aqui. Então, esse ângulo aqui seria um ângulo de 60 graus, bem como todos os outros dois ângulos, né? E lá em cima o ângulo do vértice é 60 graus, a altura bissectou esse ângulo, ou seja, dividiu esse ângulo pela metade, né? Então agora nós temos um ângulo de 30 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Olhando o triângulo da esquerda, pessoal, temos um triângulo retângulo, de ângulos internos agudos 30 e 60 graus, e claro, o ângulo reto aqui. Né? Pronto. O que mais sabemos, né? Como já dito, a altura ela é também mediana. Então significa que ela dividiu a base em duas partes iguais. Se a base tinha medida 1, pessoal, agora esse triângulo aí da esquerda vai ter base medindo, esse pedacinho aqui, né? Medindo meio. Né? Dividiu a base toda na metade, ela media 1, então agora meio para cada lado. E aí a gente já tem as medidas dos lados do triângulo retângulo da esquerda. Posso até apagar o da direita, né? Só focar no da esquerda e calcular o seno, cosseno e a tangente. Vamos fazer isso então. Começando com o de 30 graus, o que seria o seno de 30 graus? Cateto oposto a 30 graus, que vale meio, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Então, meio. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente, ou seja, ao lado do de 30 graus, dividido pela hipotenusa. Bom, a hipotenusa é 1. A altura o cateto adjacente ao 30 graus é a altura do triângulo retângulo, tá? Que a gente pode obter, do triângulo equilátero, perdão. É a altura do triângulo equilátero que a gente pode obter ou usando a fórmula para isso. Tem uma fórmula, né? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, no nosso caso é raiz de 3 sobre 2, essa altura. Tá? Ou usando o teorema de Pitágoras. Podemos fazer essa conta aqui também. Aqui seria 1 ao quadrado, que dá 1, igual a meio ao quadrado, 1 quarto, mais a altura, vou chamar isso aqui de h, mais a altura ao quadrado. Então, a altura ao quadrado é 3 quartos, a altura é raiz de 3 sobre 2. Tá? Acho que ficou meio espremido aí. Deixa eu escrever aqui embaixo. H2 é igual a 3 quartos, então H é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então aqui mede raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente, né? É raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus é o cateto oposto a 30 graus, dividido pelo cateto adjacente, né? Ou, se vocês quiserem, equivalentemente, seno dividido pelo cosseno. Ou seja, é 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Posso cortar o 2 do denominador com o outro, ou então multiplico invertido, ó, meio vezes 2 sobre raiz de 3. O que vai me permitir, né, pessoal, cortar o 2 aqui. Pronto. Então, a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, para racionalizar, raiz de 3 sobre 3. Assim calculamos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. A partir desses resultados, pessoal, a gente já tem de graça, né, não precisamos mais de praticamente nenhum esforço, para determinar os valores do seno, cosseno e tangente de 60 graus, porque 60 e 30 graus são complementares. E eu sei então que o seno de 60 graus será igual ao cosseno de 30 graus, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Vocês podem comprovar diretamente na figura, tá?
O cosseno de 60 graus será o seno de 30 graus, ou seja, 1 meio. E a tangente de 60 graus, o inverso da tangente de 30, né? Então, o inverso da tangente de 30 graus. Ou seja, lembrem-se que antes de racionalizar, a tangente de 30 graus era 1 sobre raiz de 3, né? Deixa eu anotar isso aqui, ó. Um sobre raiz de 3. Então, quando eu inverter isso, vai dar raiz de 3. Eu peguei antes de racionalizar, porque fica mais fácil para inverter. Mas se você inverter ao final também, tudo bem, não tem nenhum problema. Tá? Então, temos assim o seno, o cosseno e a tangente dos três ângulos notáveis. Vamos encerrar esse vídeo mostrando algumas aplicações em exercícios que são comuns, né, nessa parte da matéria, em que você dá alguma informação a respeito de um triângulo retângulo, por exemplo, a medida da hipotenusa de um dos ângulos internos, né, e busca outras medidas. Então vamos lá, colocar aqui alguns exemplos para a gente trabalhar esses conceitos iniciais da trigonometria no triângulo retângulo. Então, o primeiro exemplo, quando o ângulo de elevação do Sol é 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Qual é a altura da árvore? Então, esse é um primeiro probleminha que a gente vai usar aqui como exemplo, né? Vou apagar essa bagunça aqui. Assim, subir a tela. O ângulo de elevação do Sol é 60 graus, a sombra de uma árvore tem 15 metros. Qual que é a altura dessa árvore? Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, pessoal, é indispensável fazermos uma figura. Assim a gente vai enxergar melhor o que o problema nos dá e o que o problema nos pede, né? Bom, nós temos aqui um terreno, não falou nada, mas supostamente precisa ser plano, né, reto. Aqui a árvore, vamos desenhar aqui em verde a árvore. Então, isso aqui é a árvore, tá bom? O Sol está com uma certa inclinação ali, né, de 60 graus. E ele vai bater aqui, então, tá bom? Isso. Isso aí seria o raio de Sol, né? O ângulo de elevação, pessoal, se eu estou falando de elevação do raio de Sol, né? Então 60 graus deve ser o ângulo que esse raio forma com o chão. Está elevado 60 graus. Vamos indicar isso aqui. Então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. A sombra da árvore é exatamente a parte que se projeta aqui, ó. Vamos indicar aqui embaixo. É exatamente essa medida aqui. Isso aqui é a sombra. Portanto, essa sombra mede 15 metros. E a gente quer saber a altura da árvore. Então, a altura da árvore seria a medida, pessoal, desse segmento vertical aqui, desse cateto. Por que cateto? Porque, afinal de contas, nós temos aí claramente um triângulo retângulo. Tá certo? A hipotenusa seria exatamente a parte do raio do Sol, compreendida entre o topo da árvore e o chão, né? Essa parte amarelinha aí. A sombra da árvore é a distância do pé da sombra até o pé da árvore, né? E a altura, que é a medida ali, né, desse segmento vertical. Então, vejam que nesse caso, pessoal, nós temos um ângulo, que é o de 60 graus, o cateto adjacente a esse ângulo de 60 graus, e nós queremos encontrar o cateto oposto a 60 graus. O que relaciona cateto adjacente, cateto oposto e ângulo? Bom, a razão trigonométrica mais direta que nós podemos aplicar nesse caso é a
tangente, né? Então nós vamos ter aqui, ó, tangente de 60 graus, que a gente já sabe, né? Nós acabamos de calcular quanto que é a tangente de 60 graus, tá certo? Né? Vamos lembrar isso aqui já já. Mas, por outro lado, embora a gente já tenha o valor da tangente de 60 graus tabelado, digamos assim, né, pessoal? A gente também sabe que a tangente é cateto oposto, ou seja, é H sobre... Vou passar um pouquinho, pessoal, aqui. Travou aqui o meu tablet, só um segundinho para a gente destravar isso aqui. Aí, perdão. Então estávamos lá no tangente de 60 graus igual ao cateto oposto a 60 graus, que é H, dividido pelo cateto adjacente a 60 graus, que é 15. A gente quer achar o valor do H, então o H vai ser, multiplicando cruzado, 15 vezes tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus, como eu tinha comentado com vocês, nós já calculamos, deu raiz de 3. Portanto, essa aqui já é a medida da altura da árvore. Né? A altura da árvore é 15 vezes raiz de 3. Tá? Não precisamos tentar calcular a raiz de 3 nem nada, deixamos indicado assim mesmo. Né? Apenas se a gente quiser fazer para ter uma ideia, assim a gente pode usar a calculadora. Né? Raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Então dá para calcular o valor. Tá? Muito bem, dá para fazer uma aproximação do valor. Bom, esse foi um primeiro problema. Vamos agora fazer um segundo problema para encerrar o vídeo. Então, segundo exemplo, pessoal. O exemplo 2 aí, né? Um foguete é lançado sob um ângulo de 30 graus. Aqui a altura dele se encontra depois de percorrer uma distância de 20 km. Qual é a situação aqui, né, pessoal? Vamos fazer um desenho também ilustrando um pouco essa situação. Bom, a gente tem um lançamento de um foguete, né, que foi feito com um ângulo de 30 graus em relação ao chão. Vamos fazer essa figurinha aqui. Vamos imaginar aqui o foguete sendo lançado, tá? O chão está aqui. Aqui é o chão. Esse ângulo de lançamento, como o problema traz para a gente, é de 30 graus. E ele quer saber qual que é a altura que o foguete vai ter em relação ao solo, evidentemente, né? Depois de percorrer 20 km em linha reta. Ou seja, esse segmento amarelo ali, quando esse segmento amarelo tiver uma medida de 20 km. Então vamos imaginar que aqui seja 20 km. A gente quer saber a medida da altura. Vamos indicar aqui a altura. A altura vai estar por aqui. Ó. Chamar essa altura de H. Aí, pessoal, observem o que o problema nos dá e o que ele nos pede. Que ele nos dá o ângulo de 30 graus e o que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo que acaba de ser formado. Então, eu conheço o ângulo e a hipotenusa. E o problema pede a medida do H, que é o cateto oposto a 30 graus. Então, o problema me dá a hipotenusa e o ângulo e pede o cateto oposto. O que relaciona hipotenusa, cateto oposto e ângulo, pessoal? A razão trigonométrica mais assertiva nesse caso é o seno. Nós sabemos que o seno de 30 graus
é o cateto oposto a 30 graus, ou seja, H, dividido pela hipotenusa, que é 20. Multiplicando cruzado, o H seria 20 vezes seno de 30 graus. Como o seno de 30 graus já é conhecido, né, um daqueles ângulos notáveis, nós vimos que o seno de 30 graus é igual a meio, né? Então, ó, por um lado, seno de 30 graus é H sobre 20, mas por outro lado ele é meio. Então, o H vai ser 20 vezes meio, ou seja, 10 metros. Seria essa altura aqui. E assim, pessoal, você tem toda uma variedade, né, de problemas de trigonometria que trabalham com esses conceitos, né? Vou postar uma lista de exercícios a esse respeito, tá? E para que a gente possa tirar as dúvidas depois. Ok, pessoal? A ideia aqui era apenas apresentar, né, alguns exemplos introdutórios para que depois vocês possam fazer esse treinamento. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!